Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e hoje é o vídeo que tá atrasado, eu estou falando porque estou gravando exatamente hoje, dia 11 de maio, que é o dia que o vídeo tem que estar ao ar. Infelizmente aconteceram algumas coisas aí que eu não pude gravar na semana passada e como é o vídeo de apanhado do mês, eu sempre espero o mês virar para poder gravar esse vídeo para vocês, porque eu sou aquela pessoa que faz isso inclusive no ano novo. Eu não coloco a minha meta de leitura, tipo, bati minha meta, não bati minha meta no último dia do ano, dia 31, tipo, meio-dia. Até às 11h59 eu posso ler alguma coisa e eu ainda tenho tempo de terminar um livro. Então, eu sempre espero passar um mês, passar a data, para daí realmente fazer esse vídeo aqui para vocês, passando todo o apanhado de como é que foi. Eu já não vou demorar muito, eu vou colocar aqui do lado um pequeno vídeo para vocês para explicar como é que foi meu mês de abril. Foi um mês assim bem desafiador em muitos aspectos, porque aconteceram duas coisas praticamente na mesma época e uma delas aqui eu achei que ia demorar mais tempo, eu terminei rápido. E aqui eu achei que ia ser mais tranquila, ela foi terminar, gente, na segunda-feira passada. Que foi basicamente o seguinte: eu tinha 4 gatos para castrar. E aí eu fiz todo o processo de levar na veterinária, fazer exame de sangue para ver se estava tudo bem, para poder castrar, etc, etc, etc. E aí, na semana, eu fiz isso na segunda-feira e na sexta a gente já marcou a castração dos gatos. Então, naquela semana, como eu tava muito nervosa, porque castração é uma coisa um pouco complicada, né? Tem pós-operatório, iam ser 4 de uma vez. Eu há muito tempo não passava por uma situação dessas, de terem tantos gatos assim, que iam castrar, remédios, roupinha, etc, etc, etc. Sendo que dos 4, 3 fêmeas e um macho. E aí, às vezes isso acontece comigo quando eu estou num momento muito conturbado da minha vida, eu preciso fazer alguma coisa física que me ajude a organizar as coisas, organizar o pensamento, organizar as coisas. Então eu pensei que, veja bem, ia ser uma ótima ideia eu aproveitar a partir daquela semana para organizar a biblioteca. O que eu quero dizer com isso? Quando eu fiz a mudança do espaço aqui, porque antigamente a biblioteca era aqui e nós passamos pro outro cômodo, eu fiz de um jeito que precisava ser muito rápido, porque as férias estavam terminando e eu queria fazer tudo isso antes das aulas voltarem, antes da gente voltar a trabalhar, porque eu sabia que depois ia ser muito complicado. E realmente foi. Foi bom a gente ter feito esse espaço aqui antes, a gente realmente gostou, se adaptamos muito bem, funcionou, super certo. Só que daí nisso, eu não consegui fazer o processo, que é o correto, que seria desmanchar as estantes, botar os livros no corredor, que é onde eles estavam ficando, e aí montar as estantes no quarto novo, e aí colocar os livros na organização como eles deveriam ficar, que eu tenho aí uma organização específica. Eu ia demorar o dobro do tempo, se não mais, para fazer uma coisa dessas. Então, o que eu pensei? Não, eu vou botar os livros de qualquer jeito e aí dá tudo certo. Depois eu só preciso estar dentro desse cômodo, vou ter que tirar, beleza, vai ser um saco tirar ali 300, 600 livros de uma estante para colocar abaixo, para botar na ordem certinha como eu quero. E aí eu fui empurrando com a barriga, eu fui empurrando com a barriga, eu fui empurrando com a barriga, só que a gente transformou esse quarto, que agora é a biblioteca, num semidepósito também. E algumas das coisas que estavam lá, que inclusive a gente já tirou e a gente colocou em outro espaço, elas foram encontradas com traças. E aí eu preciso limpar isso logo, preciso organizar a biblioteca logo para colocar coisas para
eliminar as traças e fazer com que elas não vão nos meus livros. E aí a gota d'água para mim foi no começo de abril, quando eu fui pegar um livro e tinha um filhote de traça embaixo dele. A sorte é que o livro não estava comido, eu já fiz todo esse processo, nenhum livro meu foi danificado nesse interim. Mas aí eu fiquei, se eu achei um filhote de traça, bem pequenininho, gente, tá? Mas achei. Se eu achei um filhote de traça no meio de um livro, bem em cima, então esse é sinal de que deu contaminação aqui, a probabilidade de dar uma infestação é muito grande e aí vai ser um estrago gigantesco eu perder meus livros. Então, na semana ali, no dia 18, que dia 18 foi o dia, se eu não me engano, que os gatos fizeram a castração. Deixa eu só confirmar se foi dia 18. Não, foi dia 17. Dia 17 foi quando eles fizeram a castração. Aí, naquela semana, eu pensei, vou ir fazendo aos poucos, até porque eu tenho fibromialgia, pra eu ir acalmando essa ansiedade e fazer esse processo de limpeza, reorganização, etc, etc. Só que naquela semana eu tive que colocar muitos livros no chão. Eu botei panos no chão, lençol, pra não pegar direto com pó nem nada. Mas eles tinham que ficar no chão. Aí naquela semana, coincidentemente, saiu a previsão do tempo de que estava previsto chuvas intensas aqui pro Rio Grande do Sul, principalmente pra minha região. E a minha casa, ela é um pouco meio esquisita. Às vezes, pode dar problema na calha e às vezes não dá. Se desse problema na calha, a chance de entrar água dentro da biblioteca era muito grande. O que é uma coisa que eu até então não tinha me preocupado, porque todas as minhas estantes têm no mínimo 5 centímetros para mais de altura do chão. Então eu sabia que nenhum livro iria molhar. Só que como eles estavam no chão agora, eu acabei tendo que fazer um processo muito rápido. Então, eu comecei na terça-feira, aí quarta e quinta-feira eu trabalhei. Na verdade, eu comecei na segunda? Não, comecei na segunda. Na segunda de tarde eu fiz, terça de tarde, aí quarta e quinta eu fiz no horário da noite, depois que eu voltava do serviço. E aí, sexta-feira, eu dei assim o último pancadão, tipo, das 7:30 da manhã até mais ou menos umas 5 da tarde eu fiz e consegui terminar. Então, o que era para ser uma coisa super tranquila, super que eu ia fazer com manha, com calma, porque eu ia limpar e tudo mais, eu fiz muito rápido. O que por um lado foi bom, porque daí depois junto nisso, então pensem que nessa semana eu praticamente não li. Daí no dia 17, os gatos fizeram a castração, graças a Deus deu tudo certo. Só que daí eu passei por um pós-operatório bem complicado. Porque eles só foram tirar os pontos na outra segunda-feira. E foi um tendel, porque das três, uma não se adaptou com roupinha cirúrgica, não se adaptou com aquela rosquinha de colar elisabetano, não se acostumou com o colar elisabetano de tecido. Foi um tendel. E a outra, a Charlie, ela teve problema de hipotermia. Então, assim, eu fiquei do dia 17 até ali o dia, deixa eu ver, dia 27, ou seja, 10 dias, eu fiquei 100% do meu tempo que eu podia com os gatos. Então, ou eu estava com os gatos, ou eu estava trabalhando. Aí vocês ficam, tá, mas em 10 dias tu pode ter lido muita coisa. Beleza, tu tava com os gatos e tal, mas não pôde ler. Gente, simplesmente ficar de olho em 4 era muito complicado. Eu tava tendo que toda hora fazer bolsa de água quente pra Charlie pra manter ela aquecida. E aí vá dar remédio, vá fazer função de ponto, e vá isso, e vá aquilo. Eu só sei o seguinte, que nesses 10 dias, o que eu menos fiz foi ler. Foi o que eu menos fiz. E aí, depois disso... Tá, mas o que tem a ver com até maio? Eles tiraram os pontos. E a Charlie conseguiu a façanha de morder o ponto por cima da roupa cirúrgica. E aí ela teve que ficar até segunda-feira passada, ou seja, segunda-feira passada foi dia 4. Até dia 4 com roupinha cirúrgica e rosquinha. Porque a médica conseguiu tirar o ponto, mas como abriu um furo, ela ficou que a Charlie não podia de jeito nenhum encostar naquilo ali. Então a gente deixou a roupinha cirúrgica e a rosquinha na Charlie, que aí ela aceitou até relativamente bem. Só que daí
eu botava rosquinha nela pros períodos em que eu não podia ficar cuidando dela. Quando eu estava em casa, eu tirava dela para ela poder comer, poder caminhar, poder ser um pouco mais ativa. Não dizendo que ela não pôde fazer isso durante o tempo que ela ficou com a rosquinha. Ela conseguia comer, ela conseguia beber, mas a gente via que a frustração dela era maior do que se eu tivesse deixado ela sem nada. Então, assim, realmente abril foi um período extremamente conturbado, que eu não pude me dedicar muito para leituras. Apesar disso tudo, eu considero que, assim, da diferença do mês de março pro mês de abril, foi de 2 livros. Então eu fiquei assim, ok, né? Levando em consideração toda a conjuntura do que aconteceu, que eu posso dizer que eu fiquei aí praticamente 3 semanas quase, sem conseguir ler quase nada, até que eu li bastante. 8 livros é muito bom. E esse foi um mês em que eu intercalei entre leituras físicas e leituras digitais. Mas antes de falar dos livros, eu quero falar assim, menção, mangás, animes e tudo mais. Não li nenhum mangá esse mês, gente. A vontade existe. Eu até penso, pá, depois que eu terminar esse livro, eu vou pegar um mangá. Mas, sinceramente, é que assim, o que tem acontecido é que eu tenho um sistema em que eu termino uma leitura e eu escrevo num diário que eu tenho online no Word para ter todas as informações possíveis, etc, etc, etc. Eu faço isso já antes de ter canal. É uma coisa que eu sempre faço, porque o pessoal sempre me pergunta de livros para ler, se eu já li tal livro, quantos livros eu leio por mês. Então, em 2014 eu comecei esse processo de realmente documentar tudo que eu leio. E quando eu leio mangás, às vezes eu leio 3, 4, 5 mangás num dia. E aí depois tu ficar umas 3 horas para escrever 5 resenhas, que eu faço realmente elas bem extensas, com bastante detalhes para não perder nada, principalmente quando são obras que eu sei que são séries, aí eu confesso que dá uma preguiça. É só não fazer. Não, eu não consigo. Eu já me acostumei a fazer, eu me sinto mal por não fazer, e eu já vi que é mais custoso eu demorar para fazer do que fazer logo que eu terminei. Então eu confesso que, bah, olha, ler mangá no momento tá um pouco mais complicado. Então, assim, por enquanto tá tudo bem, vocês ainda têm material bastante para os próximos meses, tá tudo certo. Mas eu, em algum momento, sei que eu vou ter que começar a voltar a ler mangás. Mas eu confesso que eu tô assim, eu não sei se eu quero shoujo, eu não sei se eu quero seinen, eu não sei se eu quero um shonen, sabe? Eu ainda não consegui olhar para as minhas cristaleiras e ficar, ah, eu quero ler esse aqui, eu vou ler este mangá aqui. Então, tá meio difícil. Apesar de eu continuar consumindo conteúdo sobre o assunto, eu continuo olhando as editoras, continuo olhando tudo que está sendo lançado, porque eu preciso saber esse tipo de coisa, certo? Mas é um mês também, agora em abril, que eu comecei a me dedicar um pouco mais para a leitura de infanto-juvenis, juvenis e YAs, porque eu sou bibliotecária escolar e eu forneço consultoria de acervos. Então, assim, eu faço o trabalho de pegar as obras e lê-las e dizer: isso aqui dá para botar em sala de aula, isso aqui dá para botar em escola, isso aqui dá para tal ano e assim por diante. Eu faço esse trabalho. Porque alguém tem que fazer, certo? E querendo ou não, muitas vezes uma obra é comprada pensando que tá tudo bem, que tá tudo certo, e aí acontece alguma situação complicada, e aí o culpado é o bibliotecário, é a escola, é a direção, enfim. Então eu sou aquela que faz o intermediário, né? Eu sou leitora, eu aproveito que eu gosto de ler, que eu me interesso por literatura infanto-juvenil, juvenil e YA, pra ler e fazer essa curadoria e dizer, não, se alguém encrespar com isso aqui, pelo amor de Deus, aí vai encrespar com qualquer coisa que tá aqui dentro, certo? Então, com isso, dá para dizer que praticamente metade, quase metade das minhas leituras foram leituras infanto-juvenis e juvenis. E gostei. Foi bom assim, sabe? Mas antes, eu vi assim um anime esse mês que eu não terminei, inclusive, porque ele é um anime com seus mais de 20 episódios, acho que são 24 episódios, 28 episódios, uma coisa assim, que é o Hiriza, a garota 2.5D, que assim, gente, se você gosta de minha adorável cosplayer, você com certeza vai gostar desse anime, porque ele é na mesma
temática. A única diferença é que o nosso personagem principal, ele é atualmente o único integrante do clube de mangá barra anime da escola. E aí ele nunca se apaixonou por ninguém. Ele realmente ama uma personagem 2D e fala que as mulheres perfeitas são as mulheres 2D. E aí, claro, que vai entrar uma menina extremamente bonita, etc, 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 que quer fazer parte do clube, que ela também é otaku, e aí ela coloca que ela quer ser cosplayer. Então, assim, tem o mesmo fanservice do Minha Adorável Cosplayer, tá? Tem cenas meio ecchi, mas assim, mais voltado pra comédia do que pra erotização, digamos assim. Mas tem. Então, já vai aí o alerta pra vocês. Mas assim, ele é bem gostosinho. Eu tô gostando bastante. Eu realmente comecei a ver de forma despretensiosa e curti. Tá gostoso. Isso, apanhados. Agora vamos para as leituras do mês. Eu terminei já no começo do mês o livro do mês do Clube do Livro que eu participo, que nesse caso foi O Massacre da Família Hope, que, ok, eu bato palma pro Riley Sager. Realmente ele conseguiu escrever de um jeito que algumas coisas eu consegui deduzir que iria acontecer, que eu fiquei, tá, isso aqui, já vi isso em outras histórias, essa história é meio manjada nesse sentido. E ok, isso não foi surpresa nenhuma pra mim, mas ao mesmo tempo ele conseguiu colocar algumas coisas na trama que eu fiquei, ok, isso eu não esperava. Isso aqui eu não tava contando chegando. Então, assim, foi uma leitura muito boa. Eu super me arriscaria em outras obras dele, sabe? É aquele tipo de thriller que você tem um envolvimento um pouco maior, certo? Que você tem muita investigação e o famoso será que foi, será que não foi, fulano me disse, ciclana me disse, mas será que ciclana disse a verdade? E assim por diante. Então, assim, gostei bastante. Aí, talvez, não dizendo que foi uma grande decepção, mas o primeiro infanto-juvenil que eu peguei nesse mês foi o Zachary Ing e o Imperador Dragão, que é de mesma autoria de Viúva de Ferro. Então, sim, existe, né, a duologia Viúva de Ferro. E aí, Elo resolveu escrever com essa mesma temática de mitologia chinesa, só que voltado para crianças. E o que eu posso dizer? Ele tinha tudo para ser muito bom, porque ele é um estilo Percy Jackson, só que com muita tecnologia e mitologia chinesa. O que eu achei complicado é a forma como foi estruturado, tacando informação até não poder mais. Então, assim, se você tem noção de mitologia chinesa, e isso eu tenho, e mesmo assim, eu achei difícil, porque é muita informação, é imperador X, imperatriz não sei das quantas, porque fulano de tal, porque, sabe, vai largando um monte de informações que se você não conhece a história da China, você vai ficar assim, tá? Então, tudo era importante de saber, tudo era importante para entender, então faltou um pouco esse cuidado de Elo colocar de uma forma que fosse quase intuitivo. Elo chega a falar de outras pessoas, porque a gente tem um personagem que joga um jogo chamado Reino Místico, usando óculos de realidade virtual, e aí ele descobre que existe toda uma trama por trás desse jogo, e que ele é o, entre aspas, escolhido por ser descendente do Imperador Dragão, que era um tirano. E aí tem toda uma situação que esse garoto, o Zachary, mais outras duas crianças, tem que resolver um negócio ali na China em tantos dias, etc, etc, etc. Então, assim, tinha tudo pra ser bom. Eu não sei se tem continuação. Do jeito que foi escrito, dá a entender que teria uma continuação. Eu não cheguei atrás na Amazon pra ver se tem ou não. Então, assim, eu gostaria de ler a continuação quando ela lançar, se ainda não foi lançada. Mas é aquilo, é complexo. Se eu fosse dar para alunos, eu colocaria alunos do 9º ano em diante, porque realmente é muita informação. Muita informação. Aí, no clube do livro que eu participo, às vezes a gente tem 2 leituras por mês. A gente tem a leitura corrente, que todo mundo vai ler,
E nós temos o que nós chamamos de leitura anárquica. Por que anárquica? Porque lê quem quer. A gente que quer desvirtuar o que está acontecendo, do tipo, vou ler o do mês, mas eu vou ler esse outro também, né? Então não é, entre aspas, o oficial. E esse mês a gente tinha 2 leituras e eu consegui fazer as 2. E eu pensei, estou muito interessada com a leitura corrente do mês. Vou começar com a da anárquica, que não me chamou tanta atenção, e o melhor eu vou deixar para o final. E aí nisso, eis que eu li a Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes. E, gente, eu não esperava favoritar esse livro. Eu realmente não esperava. Eu gostei muito. Ele é engraçado, ele tem romance, ele tem uma questão de found family, como a gente fala, né? Que é a questão de a personagem encontrar o seu lar, encontrar um local onde ela se sinta acolhida, que ela crie a sua própria família. Lindo! Lindo! Eu terminei pensando, ah, meu Deus! Se o outro livro de fantasia que esse mês a gente tinha especificado em abril para ler só cozy fantasies, né? Fantasias de aconchego. Se o outro livro for assim, nossa, eu tô feita. E aí eu favoritei. E na sequência, eu peguei um livro que eu estou, acho que desde 2020, quando esse aqui foi lançado. Deixa eu ver. Pra não mentir pra vocês. Aqui diz que ele foi lançado em 2020. Só que eu li o primeiro volume dele em 2020. E aí, em 2026, eu tomei vergonha na cara pra ler a continuação. Por quê? Foi uma série infanto-juvenil que eu li o primeiro no Kindle e eu simplesmente amei. Eu achei o mundo muito melhor do que Harry Potter, do que qualquer um que vocês possam imaginar em questão de fantasia, e eu favoritei. E aí eu tenho os volumes 2 e 3 que foram lançados depois, só que eu estava com muito medo de ler o segundo e ele não ser tão bom quanto o primeiro, porque, pô, 6 anos de diferença. Mas aí então eu li Fabulador, o chamado de Morrigan Crow, e gente, que livro maravilhoso. Tão bom quanto o primeiro. Tão bom quanto. E eu digo assim, se alguém vier me perguntar, eu quero um livro para adolescente que seja de fantasia, que não seja Harry Potter, tá aqui, ó. Nevermore pra você. Tá aqui. Pode ler tranquilamente. É com uma personagem de 12 anos, num mundo que, pra mim, é muito melhor construído e muito mais mágico e louco do que foi o mundo de Harry Potter. Então, assim, eu tô com o terceiro aqui, eu vou ler ainda esse ano, com certeza, porque agora o quarto foi lançado lá fora, então eu quero ver se, assim que ele for lançado aqui no Brasil, pela editora Roku, a Roku, né, às vezes traz umas fantasias muito boas, eu quero pegar pra ver, e aí eu vou me sentir órfã, porque realmente eu estou adorando acompanhar a Morrigan. Aí eu peguei a leitura do mês, que o nosso livro foi Uma Sociedade de Doces e Magia, que assim, foi uma quebra de expectativa tão grande, gente. Ele é gostoso, ele é divertido, ele é tudo isso. Só que ele escreveu, a autora escreveu de um jeito que parecia que era para uma adolescente. Sabe? Descrição muito detalhada, muita explicação, a personagem. Eu super entendo a personagem principal, dela não querer ajuda de ninguém, que o clube botou isso, né? Que a personagem nunca quer ajuda de ninguém, ela quer fazer tudo sozinha, que ela tem um complexo de inferioridade gigantesco. Tipo, super isso eu entendo. E, inclusive, me identifiquei muito com a personagem. Mas até eu fiquei, filha, de vez em quando pedir ajuda, não cai braço, sabe? Não cai mão. Tá tudo certo pedir ajuda. Então, assim, foi uma leitura gostosa. Eu adorei o livro, mas não favoritei, como eu achei que ia acontecer. Então, mais das 2 leituras do clube, uma eu favoritei e a outra eu coloquei que eu adorei, né? Que eu gosto mais do sistema do maratona. Então, assim, considero que, né, foi saldo positivo. Aí, o último livro infanto-juvenil que eu peguei no mês foi um livro que eu acho que quase ninguém conhece, que inclusive eu não conhecia. Eu comprei ele em 2023? 2023. Numa daquelas promoções que a Amazon às vezes fazia naquela época, acho que ainda faz, que era livros com desconto muito grande por tipo R$10, R$12. Se eu não me engano, eu paguei 10 nesse aqui. Porque são livros pouco conhecidos, aí eles ficam tipo, vamos vender para tirar do estoque, sabe? A Amazon às vezes faz isso. E aí esse aqui
é O Guardiã das Cidades Perdidas, da editora Gaivota, inclusive. Nem sei se essa editora existe mais. E pelo que eu vi, só tem o primeiro volume lançado, porque sim, é uma série, se eu não me engano, são 9 livros que já são publicados lá fora. E aqui a gente tem uma fantasia que também eu achei legal, porém complexa, porque ela trabalha muito as questões da física. Ela trabalha muito com questão de luz, com leis da física no começo, e aí você fica, tá, pera, como assim? Magia acontece porque tal coisa pode ser feita, sabe? Ele é um livro legal, mas de novo, é com uma personagem de 12 anos que eu sinceramente me questiono se uma criança de 12 para 13 anos conseguiria compreender exatamente o que está escrito aqui. Ah, então agora tu quer dizer que adolescente não vai entender? Não, não estou dizendo isso. Mas gente, eu trabalho com crianças desde 2022. Então, assim, do jeito que andam as coisas, um adolescente, não vou nem falar criança, um adolescente que já está acostumado com fantasia, vai conseguir pegar as coisas. Vai até questionar algumas coisas, vai achar outras meio confusas, mas tudo bem, vai pegar. Agora, para ser uma ficção, uma fantasia de iniciação para leitura, não. Não é. Eu daria tranquilamente assim para um sétimo, oitavo, nono ano por talvez mais nono ano, porque como eles têm começo de física e química no nono ano para se preparar para o ensino médio, algumas coisas eles iriam passar pelas mesmas situações da personagem, porque é uma personagem que tem 12 anos, mas que ela é vista como prodígio, porque ela tem 12 anos, mas ela está no último ano do ensino médio. Então você pensa, mas baita de uma sabichona. Não é. Ela é extremamente retraída, ela é tímida, ela tem vários problemas, ela não tem amigos. E ela, realmente, tudo pra ela é muito fácil de aprender. Ela tem memória fotográfica, inclusive. O que salva ela em vários momentos. Só que daí vai acontecer uma situação X que ela vai descobrir, digamos assim, por que que ela é desse jeito. E aí ela vai para uma outra escola, então a gente tem mais um daqueles tipos de livros que a criança vai para uma outra escola, uma escola de magia, etc, 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 em que lá ela vai ver que ela não é prodígio nenhum. Ela é só uma aluna mediana, como todos os outros, porque nessa escola, nessa sociedade que ela vai ser inserida, todos seriam considerados prodígios entre os humanos. Então, há essa quebra de expectativa, a nossa personagem, inclusive, apanha bastante, porque no começo até tem explicação de como é a magia. Ah, por exemplo, eles têm a habilidade de luminantar. O que é isso? É a capacidade de teleporte usando um prisma, um cristal, porque eles viajam na velocidade da luz. Só que só pode viajar na velocidade da luz se for uma luz refratária que vai para tal lugar. Tipo, não é simplesmente você parar em qualquer lugar e usar o cristal e ó, vai para onde tu quiser. Não, tem cristais específicos que levam em lugares específicos porque a luz já passou por esse lugar. Entende? Então você tem que ter um pouco noção de física para entender algumas coisas. E a nossa personagem, por ter convivido com humanos até então, sem saber de magia, no começo, ela, ok, acho que eu tô entendendo. Só que conforme a história vai seguindo, a magia começa a não fazer mais tanta lógica. E aí a personagem bate muito com isso. Porque ela fica, gente, isso é fisicamente impossível de acontecer. E aí eles vão lá e mostram, por A mais B, na frente dela, ó, dá pra fazer. Então, ele é complexo. Eu gostei, achei um pouco parado no começo, mas assim, da metade pro final, é que eu achei que ele realmente foi rápido. Mas talvez o segundo volume seja melhor, porque geralmente livros de fantasia ou livros em geral que sejam séries para crianças e adolescentes, o primeiro pode ser um pouco mais parado, porque ele é extremamente introdutório. Ele precisa trazer o mundo, trazer as regras, trazer contexto. Então, é um pouco mais parado e um pouco mais confuso. Aí, eu tava sentindo que eu podia entrar numa ressaca literária, né? Entrar ali num momento que eu não ia conseguir ler nada. E eu fiquei, acho que eu estou lendo fantasia demais. Porque, querendo ou não, foi
um, dois, três, quatro, cinco fantasias seguidas. Tanto baixa quanto alta fantasia. Tanto fantasia urbana quanto fantasia medieval. Daí eu fiquei, eu preciso de alguma coisa que não seja de fantasia. E aí eu pensei, vou pegar um livro de não ficção para ler. E um dos poucos que eu comprei esse ano foi justamente esse aqui, que é o Marie Curie e Suas Filhas, que eu conheço boa parte da jornada da Marie Curie, porque eu fiz técnico em química. E, querendo ou não, para quem faz técnico em química, a Marie Curie é tipo uma das heroínas, né, de toda a história. Acho que de modo geral, porque querendo ou não, foi ela que descobriu a radioatividade, né? Então ela é conhecida como a mãe da radioatividade. E aí esse livro ele tem a proposta de trazer sim a vida da Marie Curie, tudo que ela fez, etc, etc, mas principalmente também a vida das filhas da Marie Curie, que eu não conhecia. Só que assim, a forma como foi escrito esse livro foi de um jeito que eu não consegui me conectar. Eu real, assim, saber aquela informação ou não saber teria dado quase na mesma. Ah, foi legal ver a situação da Marie Curie, de onde ela veio, que eu não sabia, que ela, pelo sobrenome a gente deduz que ela é francesa, que ela não era francesa, que ela veio, se eu não me engano, da Polônia, acho que foi da Polônia. E toda a situação que acontece, como ela vai parar na França, o casamento dela, porque ela e o marido ganharam o Nobel, a questão dela ter entrado em contato com a radioatividade, como isso afetou a saúde dela, como isso afetou as filhas, né? Muitas coisas acontecem. E eu confesso que, assim, depois da morte da Marie Curie, que se eu não me engano acontece ali perto da Segunda Guerra Mundial, depois que fica só focado nas filhas, aí eu fiquei, ok, agora eu vou saber então uma parte que eu não conheço da história. E aí eu me apeguei muito à filha mais nova, né? Mas, gente, foi escrito de um jeito que, sabe, não. Não, só não. Talvez eu não estivesse no momento para isso, não dizendo que o livro seja ruim, que o livro seja parado, ou qualquer outra coisa. Eu só acho que eu não estava na vibe para ler esse livro. Aí eu ainda pensei, ainda tem uns dias pro final do mês. O que que eu leio? Eu queria alguma coisa rápida para tentar fechar o mês com 8 leituras. Aí eu pensei, talvez alguma coisa com contos, né? Que são coisas mais curtas, mais ágeis. Eu consiga sentir que eu, sabe, tô voltando. Aí eu resolvi pegar o livro O Lado Mais Sombrio, que é uma coletânea de contos que a editora Wish fez, da Lucy Maud Montgomery, que é a mesma escritora de Anne de Green Gables e Pat de Silverbush. Eu peguei ele porque eu já li Pat de Silverbush, os 2 volumes que foram publicados, e o meu marido atualmente está lendo Anne de Green Gables. E uma coisa que nós temos um acordo entre nós, primeiro, eu não me meto no processo de leitura dele e ele não se mete no meu, mas eu evito ler o mesmo livro que ele está lendo no momento, ou de preferência antes dele, para que ele não sinta aquela pressão de que ele precisa terminar logo e eu também não sinta aquela vontade de conversar com ele do tipo, que parte do livro tu tá, sabe? Que é chato. É uma coisa que nós leitores, a maioria das vezes fazemos, porque principalmente quando a gente vê que alguém tá lendo um livro que a gente gostou, ter com quem conversar é uma coisa, certo? Então, só que ele falou de um jeito, de como ele tá em Anne de Green Gables agora, que eu fiquei com muita vontade de ler Anne. E aí eu fiquei, vou fazer o seguinte, eu vou pegar outra história dela, que eu tinha os contos, vou ler os contos para ver como é que ela foi autora para pessoas adultas, porque Pat de Silverbush é muito bom. Eu achei tão bom quanto a série Anne de Green Gables. E parece que ela vai na mesma linha em Anne. Aí eu resolvi pegar os contos e, ai, gente, que coisa boa. Olha, grande parte dos contos eu gostei bastante. Grande parte dos contos são, assim, contos mais de terror, de suspense, de fantasmas. Inclusive, quando eu vi que era de terror, eu fiquei... Ah, nada. Desde que eu li O Cemitério do Stephen King, nada mais me assusta na face da Terra. Pois então,
Eu tive arrepios, não tive medo ao ponto de dormir de luz acesa, mas teve o começo, a primeira história que eu li, eu fiquei com medinho do tipo ficar embaixo da coberta e eu acabei dormindo de luz acesa porque eu esperei meu marido voltar pro quarto para dormir. Mas eu tive isso, eu fiquei, gente, que coisa meio assustadorinha num lugar desses. Eu não ia ficar aqui, não. Então, eu terminei meu mês. Muito bem, obrigada com essa leitura. Super indico. Eu sei que a Wish fez mais duas dessas obras de coletâneas de contos. Uma delas é a Anne Nesbitt, que também é uma escritora de fantasia infanto-juvenil, que inclusive a autora de O Castelo Animado já leu, se eu não me engano, ou a J.K. Rowling já leu a Anne Nesbitt pra ler, pra, tipo, se inspirar, pra escrever Harry Potter, alguma coisa assim. E eu já li dela o Castelo Encantado e gostei bastante. Então, eu quero ver essas duas outras coletâneas pra ver. Assim, é gostoso. Às vezes, pegar uma coletânea de contos, ou de crônicas até, é bom porque são coisas rápidas. Que se você não tá gostando de uma história, tá tudo bem. Porque você vai terminar ela logo e aí a outra pode ser muito boa. Mas nesse caso aqui, eu acho que 2 contos eu não gostei. E não foi tipo, nossa, que conto chato, não quero mais ler. Foi mais tipo, tá, não gostei. Só, né, não foi tão bom quanto os outros. Então, assim, considero que meu saldo foi positivo. Se eu tô olhando meu maratona aqui agora, dos 8 livros, 2 eu favoritei, 3 eu deixei como adorei, que pra mim seria o famoso 4 estrelas, e 3 só foram como gostei. Né, que é aquela carinha feliz, que daria mais ou menos ali um 3 estrelas, 3 estrelas e meia. Então, não tá ruim, realmente não tá ruim. Então, é isso, terminei assim meu mês. Como será o mês de maio? Sinceramente, espero que mais tranquilo. Até agora, pelo menos, ele está tranquilo. Mas é aquilo, eu não faço mais promessas, eu não digo nada do tipo, no próximo mês lerei, não faço mais. Porque a vida, ultimamente, tem vindo de um jeito que, tu prometeu? Pois me dá uma rasteira e eu não consigo fazer o que eu prometi. Entre elas, a questão de ler mangás. Eu lerei mangás de novo. Eu já fiz as pazes comigo mesma, no sentido de lerei mangá em algum momento. Não se preocupem, sem material vocês não vão ficar. Mas eu quero começar aos poucos, trazer também as leituras, assim, os livros que eu mais gostei de ler pra cá, porque eu gosto de falar de livros também, não só de mangás. Inclusive, eu fiz resenha de Alchemized, que foi um livro que me marcou bastante esse ano, tanto positiva quanto negativamente. E eu fiquei, não, eu tenho que dar meus 2 centavos de resenha, de comentários sobre esse livro, porque, gente, eu tô vendo galera que tá, tipo assim, querendo ler a saga inteira de Harry Potter, pra daí Manaclet, que é a fanfic original, que originou Alchemized. Então, assim, se você é uma dessas pessoas, já tô te dizendo agora, tá? Pode ler Alchemized sem fazer esse caminho todo, tá? Pode. Não se preocupa, é um universo à parte, não tem nada a ver com Harry Potter, você não vai perder nenhuma informação por não saber Harry Potter. Tá tudo bem, tá? E é isso, gente. Vou ficar por aqui. Aguardem que sexta-feira teremos resenha de novo pra vocês, tá bom? Muito obrigada por estarem até aqui. Beijinho e até a próxima.